ferramenta de Rivet que a gente tem no DP Auto Rig System. Essa ferramenta é útil para a gente grudar alguns controles que serão levados por uma deformação de uma superfície. Tá? Normalmente a gente faz isso para alguns tweakers no rosto ou alguns controles das roupas. Tá? Então, simplesmente a gente tem que ter uma geometria que é deformada. A gente pode criar aqui um cubo, por exemplo. Vou dividir ele um pouquinho mais para ele ficar mais fácil de ver a deformação que ele vai ter. Eu vou criar aqui alguns F-Lines, só 2 mesmo, para a gente ter como deformar essa geometria, tá? Então vou pedir aqui 2. Esse aqui é um teste. E a gente vai ter esses 2 controles que vão deformar a nossa mesh, tá? Então é simples, vou criar o rig deles e vou fazer o skinning desses 2 aqui, só nessa mesh. Beleza. O que a gente tem agora? A gente tem um controle leva tudo e o outro controle deforma, tá? Essa deformação aqui é bastante difícil de a gente fazer com que um controle respeite essa deformação como se ele estivesse grudado na geometria, sem que ele siga essa geometria. É mais difícil. Então a gente cria um setup que é um setup de Rivet, tá? Esse PCube1 aqui eu vou colocar ele lá no Handling Group, que ele é onde a gente vai grudar o nosso Rivet. Tá? Para grudar um Rivet, você precisaria de ter um objeto para isso. No caso, o que a gente mais utiliza é um módulo de Single Indirect Skinning, que aí ele vai afetar o skinning de uma target de Blend Shape, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente tem, eu teclei para cima, tá? Setinha para cima, ele pegou a base aqui. Então, vou colocar a base aqui bem perto de onde a gente está o nossa superfície. Como ele é Indirect Skinning, eu vou colocar ele aqui como assim, tweak, por exemplo, tá? Como ele é Indirect Skinning, ele não tem problema ele seguir a superfície. Ele só vai mandar a conexão direta com o joint dele, então não tem problema. Nesse caso, ele vai criar esse setup. E se a gente quiser que ele siga essa geometria, a gente tem que selecionar esse controle. Depois seleciona a geometria. Com essas 2 seleções, você vai abrir o seu painel aqui de Rivet, tá? E ele vai automaticamente pegar a primeira seleção como sendo as primeiras seleções, aliás, né? Como sendo os controles que você quer parentear, e a segunda, ou na verdade a última seleção é a geometria que você vai mapear ela ali para ser quem vai receber o nosso Rivet. Então, se não tivesse nada selecionado, você abriria e poderia dar load naqueles campos, como por exemplo aqui a nossa mesh, aqui em cima a nossa mesh e aqui embaixo nossos controles. Então é só clicar nesse botão, ele já vem. Se a sua mesh tiver mais de um V7, ele vai te perguntar qual o V7 que você quer usar aqui para ele grudar o Rivet, porque ele é dependente da UV. Então é isso que acontece nesse campo aqui. Ele já está mostrando que ele está mapeando no map 1 de UV, tá? Essas opções são importantes da gente entender, então vou passar um pouquinho para a gente ver. O Translate de Attaching Translate quer dizer, se a gente vai conectar esse controle na superfície somente por translação, ou se a gente também vai conectar ele em rotação, ou seja, ela vai ficar realmente presa naquela na mesh, né, na superfície da geometria. Então, pode deixar assim quando for roupas, por exemplo. Normalmente, controles do rosto em Twix a gente não faz o Attaching Rotate, para ele não dar uma mudança no eixo que ele estiver lendo. Porque também esses controles do Twix já são filhos do subcontrole do head, da cabeça. Então não tem necessidade dele seguir rotação. Mas em alguns casos a gente pede rotação sim. Essa opção aqui que a gente tem de Create Group to Constrain, quer dizer, o controle que eu tenho aqui atualmente, ele está nessa configuração aqui. Ó. Deixa eu... Cliquei F aqui sem querer. Eu queria clicar F aqui na nossa viewport, tá? Esse controle, ele tem um grupo zero out dele, tá vendo? Ó? E ele não tem um grupo de Rivet ainda. Se eu quiser criar um grupo de Rivet, é só deixar essa opção marcada, que aí ele vai criar um grupo aqui para anexar o constraint do Rivet nesse grupo acima desse controle. Então, normalmente a gente deixa assim. Ou então você poderia pegar esse controle aqui, remove esse de cá e adiciona esse controle, mas, por exemplo, desmarca aqui. Então, esse controle, ele que vai receber o constraint do Rivet, tá?
Para não ficar confuso, eu vou voltar como era e vocês vão entender que criar um grupo acima vai fazer com que ele crie um grupo zero out aqui e anexe o Rivet nele. Tá? Se a gente vai criar inversão de setups para evitar dupla transformação, isso aqui também é útil quando a gente está fazendo deformação via indirect skinning dos tweaks do rosto. Por quê? Porque ao controle ser transladado pela superfície através do Rivet, a gente não precisa fazer com que ele também seja transladado por ele mesmo quando a gente mudar ele. Então a gente usa o Multiply Divide para inverter esses valores, tanto de Translate e de Rotate, se for o caso, se quiser. Mas esse valor aqui já é suficiente para a gente manter ele preso na superfície e não dar dupla transformação. Tá? Eu vou deixar vocês fazerem testes sobre isso para vocês entenderem. E esse Create Face to Rivet Geometry, ele é interessante para a gente porque muitas vezes a gente anexando um Rivet numa geometria muito grande, por exemplo, um corpo inteiro de um personagem, a gente só precisa de uma região onde o Rivet está perto para anexar naquela superfície. Se você anexar o Rivet num corpo inteiro, ele vai calcular muito mais lento do que se você fizesse uma região daquela face onde ele vai grudar o Rivet e ela seguir a nossa geometria original do corpo inteiro através de um Wrap Deformer ou então do Morph Deformer. Atualmente o Morph Deformer é mais rápido para fazer a deformação, mas ele não lê transformação. Então, se no seu caso você também precisa levar o Rivet por transformação, aí no caso eu te aconselharia usar o Wrap Deformer. Então, tanto faz esses dois aqui. Se for um rig padrão que sempre está deformando, pode deixar nessas configurações que está. Você vai criar o Rivet através desse botão e ele vai criar o follicle para a gente. Esse follicle vai seguir a geometria e o controle vai seguir a geometria, tá vendo? Ó, então o controle está seguindo a geometria e depois o controle, quando ele mexer, ó, ele vai mexer o seu joint. Esse joint vai esquinar uma target de blend shape e essa target de blend shape entra aqui e essa transformação que a target de blend shape está trazendo como deformação na sua mesh vai fazer com que o nosso controle, mesmo ele tendo alguma transformação, ele vai seguir a mesh que vai estar deformando. Então, essa inversão da transformação, que é o Multiply Divide que a gente criou aqui, ó, que eu falei com vocês, ele sim está neutralizando a dupla transformação. Então, se a gente não tem um setup completo, a gente sente um pouco diferente assim. Eu vou fazer o setup completo só para não dar uma dúvida assim de o que a gente está falando. Eu vou criar esse daqui como uma target, tá? Eu vou até colocá-la aqui no nosso grupo de Blend Shapes. E essa target vai entrar aqui como Blend Shape. O que eu preciso fazer aqui é mudar a ordem de deformação dela, porque senão não vai funcionar direito. A gente primeiro tem... aqui já entrou, certo? Primeiro o Blend Shape, depois o Skin Cluster, né? Já estava configurado. Ótimo. Se a gente tem essa Blend Shape e essa daqui a gente esquina o Indirect Skinning nela ali, ó, eu vou precisar de um holder. Eu vou criar um outro Indirect Skinning aqui de holder, tá? Aqui ele vai ser o nosso Indirect Skinning holder. Na hora de fazer o skinning dessa target de Blend Shape, a gente vai pedir aqui o Indirect Skinning e o holder, tá? Então são esses dois aqui, poderia deixar assim que a gente veria só esses dois. Eu vou esquinar e se a gente ver, ainda não está pintado nada muito certinho, mas dá para a gente entender que quando eu mexer aqui, ó, a nossa target está sendo deformada, né? Se a target está sendo deformada e a gente ligar a Blend Shape dela aqui, ó, o que acontece é que o nosso controle também vai seguir. Tá vendo? É isso que eu estava querendo explicar para vocês. A gente tem o controle seguindo aqui. Agora eu vou transladar ele em Y aqui, ó. Ele deforma a nossa target, tá? Dá para ver que são duas meshes que temos ali, ó. E ele agora está grudado, completamente grudado na nossa mesh. Eu vou pôr aqui para entender, ó. Essa é a nossa Blend Shape e essa aqui é a nossa mesh. Então, ele está seguindo, tá? Então, o Rivet é muito poderoso. Se caso a gente não quiser mais o Rivet, a gente pode vir aqui e ter um painel que ele lista quais são os Rivets que existem nessa cena. A gente pode escolher ele aqui e pedir para remover se a gente quiser. O que ele faz? Ele limpa esse grupo, que é o grupo que a gente criou do Rivet, que recebe o Parent Constraint. Tem um grupo também que foi criado acima desse controle, que é o que recebe a inversão dos valores para evitar
dupla transformação, e ele vai limpar essas conexões, e também ele vai fazer uma limpeza nesse suporte grupo, que é onde está o nosso Face to Rivet. Olha aqui, esse é o Face to Rivet que ele fez. Ele selecionou as faces mais próximas aonde esse objeto deveria ser grudado, e aí ele extraiu essas faces. Olha lá, essas faces estão extraídas, segue por deformação a nossa mesh. Aí essa mesh não vai ficar tão pesada o fólico se ela está nessa região um pouco menor, tá bom? Então é dessa maneira que a gente faz o setup, e o remover ele vai tirar isso tudo para a gente. Ele pergunta, olha, o Face to Rivet não está mais conectado em nada, quer limpar ele? Sim. Aí você dá um OK, ele volta. Essa parte de remover aqui é para limpar o nosso Rivet, tá? Espero que tenha gostado e que ajude. Muito obrigado. Valeu.